Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a presente sessão da Comissão Legislação, Justiça e Redação, conjunta com a Comissão de Finanças e Orçamento. Presente, até o momento, presentes da Comissão de Legislação e Justiça, vereador Davi e vereadora Juliana. Presentes na Comissão de Finanças e Orçamentos, vereadora Maria Helena, vereador Giovan e vereador Fabiano. Assuntos em deliberação. Altera o projeto de lei, esse exclusivo da Comissão de Legislação e Justiça. Altera a lei complementar número 2, de 2 de abril de 93, Código de Postura do município de Itaú de Minas. E, em conjunto, o projeto que estabelece valor para débitos judiciais da Fazenda Pública do município de Itaú de Minas e outras providências. Na ordem do dia, passaremos primeiro ao projeto que é exclusivo da Comissão de Legislação e Justiça, e, para tanto, já conferido o quórum, passo a leitura do parecer. Parecer. No projeto de lei complementar número 2/2021, de 20 de abril de 93. Relator Davi Souza. O referido projeto, bem como sua emenda, está em conformidade com o ordenamento jurídico municipal, legislando matéria de interesse local referendada pelo texto pátrio. O parecer está em discussão. Vereadora senhora Juliana, refere-se à emenda a possibilidade de que o proprietário do terreno, quando notificado pelo poder público, se não encontrado, ele passa a ter uma segunda chance da notificação. A emenda refere-se a essa situação. Então, o parecer é referente a isso e está em discussão. Se a senhora quiser falar alguma coisa. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Esse projeto ele foi amplamente estudado, discutido, né? E essa emenda, por se tratar de uma emenda muito oportuna, que vem complementar o projeto e dar mais uma possibilidade, mais uma oportunidade, né, de tomada de consciência por parte do proprietário, eu voto a favor do referido parecer. Também como relator do projeto, a emenda foi de nossa autoria e ela tem a finalidade única de dar uma chance, na verdade, 2 chances agora para o proprietário do imóvel não ser pego de surpresa, não alegar que não sabia, por exemplo, que o terreno dele estava em estado de calamidade, envolvendo a prefeitura, o poder público, fazer a limpeza. Também, é claro, por óbvio, abrindo a votação, já dou a direção do meu voto, que eu voto de acordo com o parecer de minha autoria. Vereadora senhora Juliana. A votação do parecer? Favorável, presidente. Sendo assim, aprovado o parecer, passamos agora para a discussão, leitura e discussão do parecer conjunto da Comissão de Legislação e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento. Pediria, por gentileza, para que a relatoria da Comissão de Finanças e Orçamento fizesse a leitura do parecer. Só retificando, esse parecer trata-se da Lei Complementar número 2, que diz respeito à alteração dos valores das requisições de pequenos valores por parte do o proponente Poder Executivo. Tá ok. Vou então fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, no qual eu sou o relator. Parecer, a matéria é o projeto de lei de número 28 de 2021, que estabelece valor para os débitos judiciais da Fazenda Pública do município de Itaú de Minas e da outras providências. A matéria, em epígrafe, está de acordo com a legislação pertinente, conforme parecer da advocacia desta Câmara Municipal. Quanto ao mérito, não concordo em definirmos como pequeno valor os débitos ou obrigações decorrentes do judiciário no valor de 10 salários mínimos,
tendo em vista que esta iniciativa irá prejudicar os muitos servidores públicos que tiveram seus direitos negados e agora, quando reconhecidos pela Justiça, iriam ter que receber esses direitos por precatórios se os valores forem superior a R$11.000. Nestes termos, sou pela rejeição, é o meu parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões em 31 de maio de 2021, relator Geovan dos Santos. E pelas conclusões, Fabiano Gomes de Lima e Maria Helena Faria Fraga. Dando sequência aos trabalhos, a gente faz observação pela presença agora do quórum completo, o vereador Roberto, o senhor Roberto acaba de chegar, e faremos agora então a leitura do parecer do mesmo projeto, mas da Comissão de Legislação e Justiça, da qual eu fiquei relator. Projeto de lei número 28/21, que estabelece valor para os débitos judiciais da Fazenda Pública do município de Itaú de Minas e dá outras providências. Relatório. O projeto de lei número 28 de abril de 2021 tem por finalidade uma nova definição dos valores das RPVs. Atualmente, esses valores têm um montante máximo de 30 salários mínimos, e a proposta do referido projeto vem com um valor máximo de 10 salários mínimos para as RPVs. Cumpre dizer que a Constituição Federal possui o permissivo para que os municípios legislem sobre esses valores, desde que não fiquem abaixo do teto do maior benefício pago pelo regime geral de previdência social, hoje por volta de R$ 6.500. Da iniciativa, igualmente, cumpre salientar que o projeto de lei 28/21 não possui quaisquer vícios, nem o formal nem o material, vez que formalmente sua iniciativa vai de vereadores até a população, respeitadas as disposições legais e, materialmente, seu conteúdo não contraria nenhum comando normativo já contido nos entes federativos, inclusive o seu próprio. Competência municipal sobre o tema. Na análise constitucional da matéria, ora em debate, o município é competente para avocar o objeto em debate, vez que assunto pertinente ao interesse local, não restando espaço para invasões ou interferências advindas de além de sua circunscrição. O ente é autônomo e, dentro desse requisito, legisla de acordo às necessidades e interesses daqueles que formam o seu corpo, que é o povo. Da análise da matéria, o projeto ora em discussão é apontado por seu proponente como de necessidade para adequação de ordem orçamentária. Entretanto, esse relator discorda da tese proposta, já que não evidenciado contratempos nas ordens de pagamentos e, o mais importante, por não se orientar no sentido de que o Legislativo Municipal não pode ser fiador de leis que atentam contra a responsabilidade de pagamento de contas. Ora, aquele que deve, o pequeno, médio ou alto valor, não pode se desviar de suas obrigações, pois dívidas não deixam de ser dívidas em razão de seu valor. Embora a matéria esteja resguardada em todos os aspectos de condições legais, não há um interesse público bem definido em sua finalidade, já que tenta protelar encargos de exclusiva e inafastável responsabilidade da Fazenda Pública, de forma que há a divergência erguida por essa relatoria diante desse projeto, vez que não demonstrado interesse público e, ademais, como sabido, sobre as dívidas para com os servidores públicos que ficam nas RPVs e mesmo nos precatórios, deveriam ser analisado o motivo de terem surgido, já que onde há o direito precisa ser afastada a contestação dele. Se diante de um direito estatutário a Fazenda Pública reage negativamente em ação, precisa ser muito bem fundamentada a ação, pois judicializando o direito, que em determinados casos nem é discutível, a Fazenda, além de ter que pagar o que é naturalmente devido, passa a dever por volta de 20% sobre o valor discutido a título de honorários sucumbenciais, causando à conta da judicialização prejuízos na ordem de milhares e milhares de reais aos cofres públicos. Conclui-se da narrativa que aquele que deve precisa pagar e não criar caminhos
por mais legais que sejam, de desvios de suas obrigações. O servidor público e demais credores da Fazenda Pública não podem sofrer investidas contra direitos de receber, vez que cumpriu sua parte nos contratos, que é a prestação do serviço àquele que faz a sua requisição, no caso, a Prefeitura de Itaú de Minas. É uma análise fática da matéria, impessoal e abstrata. Portanto, sou pela rejeição do projeto de lei número 28/21, por não possuir conveniência e ser inoportuno ao interesse público. É como voto, o meu parecer, salvo melhor juízo, sala das sessões, 31 de maio, no caso, a data da finalização da relatoria, 31 de maio de 2021, Davi Souza, relator e presidente. Senhores, então fica aberta a discussão do parecer da sessão conjunta das duas comissões de Legislação, Justiça e Finanças e Orçamento, e começando a discussão pela senhora Juliana, do parecer. Presidente, eu volto a reafirmar meu posicionamento desde o primeiro contato com o Executivo e com esse projeto, dizendo que o servidor é a pilastra da organização administrativa, portanto, é o que dá sustentação aos serviços públicos, né, que chegam à nossa população. Por acreditar que o Executivo pode e deve buscar outras alternativas para equilibrar as contas públicas, que não seja simplesmente sacrificar ainda mais o servidor público, né, no exercício do seu direito de reclamar e de ter aprovado aquilo que lhe foi negado espontaneamente pelo Poder Executivo, e a partir de uma sentença judicial ter o direito de receber aquilo que lhe é devido. Então, por essas questões e por a minha opinião concordar diretamente com o parecer, eu sou favorável ao parecer da presidência. Vereadora, senhora Maria Helena. Quero cumprimentar todos os meus amigos vereadores, a todos que estão aqui agora, né, assistindo a sessão. Bom, o meu posicionamento o tempo inteiro foi o mesmo, até nas conversas com o Executivo. O servidor, assim, ele é quem faz o trabalho do serviço público, assim como quem mantém uma empresa, isso eu já falo e falei várias vezes e repito, quem mantém uma empresa de pé são seus funcionários, quem faz o trabalho do serviço público é o servidor público, tanto é que entra administração, sai administração, às vezes tem um declínio na oferta de serviço, de demanda à população, mas você vê que o serviço não para. Por quê? Porque os servidores são efetivos e estão lá fazendo o que é a sua função. Trabalham muito bem, a maioria faz além do que lhe é devido, e essa RPV, geralmente ela vem de base de coisas judiciais que passou por um processo e que são direitos que não foram cumpridos. Então, por isso que eu sou a favor do parecer do vereador Giovan. Eu não posso votar no parecer do vereador Davi, porque é outra comissão, mas se eu poderia votar, também seria a favor. Parabenizo os dois pelos pareceres, que foram muito bem elaborados, e parabenizo também aos meus amigos vereadores, aqui à Câmara, por ter levado tão a sério essa discussão. Tivemos várias reuniões, levantamos documentos, então tudo foi muito bem pensado para chegar nessa conclusão. Vereador, senhor Giovan. Bom, apesar de estar tudo nos conformes, de acordo com a Constituição Federal, as alterações, mas a gente vê que não é uma hora apropriada para essa alteração desses valores. Com essa pandemia, o pessoal todo
sacrificando ao máximo, né? E então não é hora para isso, então, portanto, foi feito o parecer dessa forma. Vereador, senhor Roberto. Cumprimento a todos aí, peço até desculpa devido ao atraso, estava com algumas complicações lá fora. Sobre a matéria, como eu disse, eu não tenho nem discussão sobre isso, porque acho que não era nem discutível esse assunto. Sobre os pareceres, concordo com todos os dois pareceres, e sobre a proposta, o projeto, sou totalmente contra. Desde o início, acho que todo projeto ele tem que ter um objetivo. E o único objetivo que eu vi nesse projeto é de atrasar aí o pagamento dos servidores e de alguns credores aí. Então, ou seja, sou totalmente contra o projeto, a favor dos pareceres. Vereador, senhor Fabiano. Boa tarde a todos, quero cumprimentar os colegas, os presidentes, os demais membros da casa e a todos que nos assistem aqui presencialmente e a todos que irão assistir aí nas redes sociais. Esse projeto, por inúmeras vezes, eu tentei, diretamente, indiretamente, tentei de forma consciente, tentar que esse projeto não chegasse nem à comissão, né? Mas já que chegou e está aí, é lastimável isso, pensar em aceitar um projeto dessa natureza, é como se fosse, hoje, a grosso modo, punir ao funcionário público pela duplicidade, né? Ele já é lesado no dia a dia por essas faltas que têm ocorrido durante a caminhada de trabalho, e agora que ele consegue seus direitos adquiridos, vem aqui com a proposta descabida a fazer isso aí. Eu acho que isso é lesar o funcionário público duas vezes. Foi cogitada aí no decorrer das discussões alteração no processo, né? Alteração no processo para que seja apreciado. Eu me posiciono de forma ríspida, a não ser o teto, eu não vejo coerência aí no projeto, a não ser o teto de 30 salários mínimos. Eu já me posiciono a favor da relatoria e contra o projeto que entrou na casa. Devolvo a palavra, presidente. Finalizando a discussão do parecer, até me posicionando em relação a ele, num primeiro momento, alguns colegas até presenciaram os nossos debates, o advogado representante do sindicato também, o doutor Paulo, a gente estava tentando enxergar assim, algum tipo de discussão para desenrolar o projeto. Mas depois a conta é muito simples de fazer, eu me coloquei como alguém que precisasse receber alguma coisa. Quem deve tem que pagar, não tem que discutir essa situação. Se está devendo, tem que pagar. Então, a partir de agora, a gente vota, aqueles que precisam votar, ao parecer do projeto de lei número 28/21, começando pela vereadora senhora Juliana Matter. Presidente, eu voto a favor do parecer, contrário ao projeto apresentado desta casa. Vereadora senhora Maria Helena. Eu voto a favor do parecer e contra o projeto apresentado. Vereador senhor Roberto. A favor do parecer e contra o projeto. Vereador senhor Fabiano. Eu voto a favor do parecer e contra o projeto apresentado na casa. O relator da legislação da Comissão de Finanças, o senhor Giovan, quiser fazer alguma observação ainda? Não. Vou votar também contra o projeto. Da mesma forma, né, sou contra o projeto e, por óbvio, a favor do parecer. De forma que ficam remetidas as matérias, ora aprovadas, para a presidência da mesa diretora, visando dar sequência aos devidos trâmites regimentais. Finalizamos dessa forma os trabalhos da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamentos. Uma boa tarde a todos.